Olá, amigos que acompanham Notícias e Mais e principalmente que acompanham o nosso trabalho aí na fanpage do Notícias e Mais, a página do Facebook. Hoje, nesta sexta-feira, dia 19 de junho, vamos começar mais uma live. Desta vez, recebendo os vereadores Jaci Muniz, do DEM, que representa a região de Lajes dos Negros, e também o vereador Vasconde Gomes, do PSD, que representa a região de Tuiutiba. Quando eu falo representa, na verdade, eles representam todos nós, né? Todos os campoformosenses. Mas é claro que o Jaci Muniz tem essa afinidade com a região de Lages e Vasconde Gomes com a região de Tuiutiba, mas são representantes nossos, né? São nossos representantes no legislativo, representante aí de Campo Formoso. Portanto, cumprimentar aí aos vereadores, também os colegas Macário e Leandro, Daniel, por mais uma live nesta sexta-feira e já agradecer, claro, a sua participação na nossa fanpage do Facebook, você que vai acompanhar pelo Facebook, vai interagir com a gente, desde já a gente já agradece aí a participação. Então, boa noite a todos e eu já começo aí com a pergunta para que os dois possam responder, ficar à vontade, porque estamos aí em um ano eleitoral e cada eleição, né, tem suas particularidades, cada uma é diferente da outra e essa sim é que tem aí as suas particularidades devido a esse momento que a gente vive. Então, como é que vocês estão avaliando a eleição deste ano? Estão confiantes? Estão preocupados? Já estão se preparando aí para mais um pleito, né? Mais uma vez buscar essa vaga aí na Câmara de Vereadores? Boa noite aos senhores. Vasconde, o Jaci pode começar um dos dois aqui. Vou deixar para o Vasconde começar aí, que ele, respeitando a hierarquia. Diga aí, meu amigo. Boa noite, Macário. Boa noite, Sérgio, Leandro, meu colega de Câmara, Jaci Muniz. Inicialmente, agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que a expectativa é grande. A gente está vivendo um momento muito difícil com essa pandemia que vem assolando aí o Brasil. E agora, aqui em Campo Formoso, a curva está em ascendência. E eu observo que praticamente nós teremos uma campanha que vai ser restrita às redes sociais. Porque para você fazer o corpo a corpo, para você fazer comícios, aqueles eventos que Campo Formoso está habituado a conviver, praticamente vão ser impossíveis devido a essa pandemia que vem assolando o nosso município. Mas o calendário pelo Tribunal Superior Eleitoral está mantido, pelo menos até as convenções agora não vai ter nenhuma mudança. O que pode ocorrer aí é somente uma alteração na data da eleição, que está se estudando em Brasília, mas a gente espera que isso transcorra na maior tranquilidade, até mesmo porque alguns parlamentares pensaram em prorrogar os mandatos, mas isso já está sendo descartado. Então, o máximo que pode acontecer aí é uma mudança da data da eleição e o calendário atual, isso vai ser mantido. Boa noite, Macário, boa noite, Leandro e Sérgio, e aos amigos que nos assistem através dessa live. Boa noite a todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nessa oportunidade de estar debatendo políticas públicas para Campo Formoso. Essa é uma eleição diferente de todas as outras, como o nobre colega V falou aí. O tribunal tem sinalizado uma possível adiamento das eleições, mas, por enquanto, está mantido, o Senado está se articulando, a Câmara está se articulando, para que ela venha acontecer ainda este ano. Mas nós, eu costumo dizer que todos nós, vereadores e prefeitos, nós vamos enfrentar um julgamento, que é o julgamento do povo, dos trabalhos prestados. Cada um com seu serviço prestado, e aqueles que estiveram
mais atuante. É lógico que, diante desse quadro de uma eleição diferente de todas as outras, que vai ser uma eleição mais virtual, sem aglomerações de pessoas, sem grandes tumultos, sem comícios, e uma série de coisas, é uma eleição que vai se sobressair quem mais cumpriu o seu papel. Então, aquele que cumpriu o seu papel corretamente, eu creio que se sobressairá nesse pleito. Bom, boa noite, então, aí às pessoas que a partir de agora já podem aí curtir, compartilhar, comentar, interagir. Muita gente assistindo aí, muita gente também já, com certeza, compartilhando esta live que teremos na noite, que estamos tendo na noite de hoje, discutindo aí as políticas públicas para Campo Formoso com os vereadores Jaci Muniz, do Democratas, e Vasconde Gomes, do PSD. Boa noite também aos nossos convidados, os vereadores, e os companheiros Leandro Daniel e Sérgio Sátiro. Eu queria, antes mesmo de começar a falar da política em si, os senhores, como o Sérgio os apresentou, são representantes do Legislativo de Campo Formoso e no Legislativo representam mais de 75 mil munícipes. Eu queria, então, ouvir a visão dos senhores em relação ao coronavírus, a Covid-19, especificamente no município de Campo Formoso. Como é que os senhores estão vendo? O que é que os senhores têm avaliado de tudo aquilo que vem acontecendo no município de Campo Formoso, especificamente nessa questão do coronavírus? Boa noite. Pode ficar à vontade para começar, Jaci Muniz ou Vasconde Gomes. Fiquem à vontade. Macário, o que tem se observado todos nós somos pegos de surpresa, né, diante dessa pandemia. É uma doença terrível, né, que não escolhe cor, raça, religião, nem credo, nem idade de pessoas. E o que se vimos aqui em Campo Formoso é essa curva acentuada de um grande contaminação de pessoas em poucos dias, né? Até 30 dias atrás a gente tinha aí 10, 12 pessoas contaminadas e ultimamente passou para 45 pessoas. E o que a gestão fez para procurar dar um direcionamento nisso, mas as pessoas precisam entender que cada um tem que fazer a sua parte. O coronavírus é uma doença contagiosa, né, altamente contagiosa. Isso precisa de um distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, álcool em gel, uma higienização completa. Então, a gestão faz a parte dela no sentido de emitir os decretos e tomar os determinados cuidados, mas a gente precisa ter também o nosso cuidado. As pessoas, os munícipes de Campo Formoso, precisa cada um fazer sua parte. Não adianta só ter um decreto, não adianta só alguns ter consciência e outros não fazer a sua parte, fazer festas particulares, aglomeração de pessoas, até mesmo nos interior, porque acha que aqui não chega. É um município pequeno, diferente de Juazeiro, de Petrolina, mas a gente está vendo aí cidades pequenas, como é o caso de Sobradinho, com alto número. E Campo Formoso, que teve essa queda, esse alto índice essa semana, que assustou todo mundo, está todo mundo na preocupação. Por conta que é uma doença contagiosa, pessoas que têm um determinado problema de ansiedade terminam adoecendo tanto desse problema de ansiedade, termina acontecendo que fica vulnerável ao vírus, porque a sua imunidade baixa. Então, é necessário que nós possamos ter um certo cuidado, tomar devidas precauções para que as nossas famílias, os nossos filhos, nossos pais, nossos queridos amigos não contraiam essa doença. Agora, é necessário que cada um faça a sua parte. Vereador Vasconde. Vereador Vasconde, seu microfone está desligado, viu? Por favor. Está me ouvindo, vereador Vasconde? Está ok. Estou ouvindo. Pronto, tá pode falar agora. Está ouvindo, sim, fique à vontade. Me permita fazer um comentário para a gente chegar no município de Campo Formoso.
o coronavírus foi uma doença que ela foi uma doença, vamos dizer, ascendente. Se você observar, ou melhor dizendo, ela é descendente. Ela começou nas camadas mais ricas, nos grandes centros, e foi proliferando para o interior. Você sabe que Campo Formoso tem muitas pessoas que trabalham fora do nosso município, em outros estados. Com essa crise da pandemia, o que ocorreu? Muita gente ficou desempregada. E a partir do momento que as pessoas ficam desempregadas, a tendência natural é que elas retornem para as suas cidades. Daí, uma das causas do aumento do número de casos em Campo Formoso é a chegada de pessoas de outra cidade e de outros estados. Sem falar, como bem disse o nosso colega Jacimoniz, do próprio descuido das pessoas. Porque o que nós vemos é aglomerações, pessoas fazendo comemorações festivas com bebida alcoólica, sem tomarem os devidos cuidados. E, graças a Deus, o Formoso, a gestão municipal dele, do município, procurou retardar ao máximo que esses casos viessem a aumentar. Eu digo isso porque participei de algumas reuniões e algumas decisões que foram fundamentais para que esse número fosse totalmente reduzido. Tanto é que Campo Formoso ainda não teve caso de morte aqui na cidade. Se teve foi um, salvo engano. Mas, enfim, o que importa é que as medidas estão sendo tomadas, as barreiras vão ser intensificadas. Vai ser criado agora um centro aqui na Escola Rural, o centro de isolamento só para a Covid-19, e isso a gente espera que venha amenizar um pouco o sofrimento da população de Campo Formoso. Ô, Leandro, antes de fazer a próxima pergunta, só para a gente não fugir aí do tema, eu queria ouvir dos senhores, porque hoje mesmo tivemos aí um novo decreto, e a gente fica assim, se perguntando por quê, como, de que maneira. Então eu queria ouvir a opinião dos senhores, que são representantes do povo, afinal de contas são 15 que estão na Câmara de Vereadores, e que têm a responsabilidade de discutir junto com a gestão pública os anseios, as necessidades, e colocar a visão também do cidadão. Então, hoje mesmo, nós ouvimos aí o governador Rui Costa dizendo que, na opinião dele, pelo que eu ouvi, o áudio que nós recebemos da assessoria, é que algumas decisões foram tomadas de forma equivocada por parte de municípios. No início, mês de março, fecharam tudo. Já no mês de março, dos 417 municípios baianos, dos 5.570 municípios brasileiros, saíram fechando tudo. E agora os prefeitos estão sofrendo pressão, porque depois de mais de 100 dias, ou quase 100 dias, os empresários não conseguem mais pagar suas contas, estão pressionando para que abra o comércio, e agora está havendo a interiorização do vírus. O vírus está chegando nas cidades pequenas, e agora os prefeitos enfrentam algumas situações. Bom, dito e posto isto, hoje sai um novo decreto no município, em que haverá um fechamento em dias alternados do comércio, as pessoas do interior virão em dias alternados. Aí a pergunta é, qual o critério que está sendo adotado dentro do município? O critério técnico, quem está sendo ouvido para que essas medidas sejam tomadas? Porque a gente pressupõe assim, que na medida em que você reduz a quantidade de dias, é óbvio que nós teremos um acúmulo maior de pessoas, porque as pessoas virão segunda, quarta e sexta, elas vão acumular mais dentro dos estabelecimentos. E, por outro lado, aquela mesma história que as pessoas sempre reclamaram. Você tem comércio, loja de sapato, de roupa, de móveis fechada, material de construção, que abre ali e pode ter um controle entrando 5, 6 pessoas. Mas você abre um supermercado, você abre uma farmácia, entram 50, 60, 100 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, em um supermercado, 20, 30 em uma farmácia. Esses critérios que as pessoas não conseguem entender e ficam perguntando. Então, senhores, qual a visão dos senhores em relação a essas questões? Eu começo, então, com o vereador Vasconde Gomes. Microfone desligado, viu, Vasconde? Agora tá ok. Olha, tudo acaba remetendo à situação nacional. O Brasil, ele demorou a tomar medidas preventivas
que deveriam ter sido tomadas lá atrás. Para você ter exemplo, Salvador e Fortaleza saíram na frente na questão de medir a temperatura das pessoas nos aeroportos. E isso foi proibido pelo governo federal, alegando que aquilo ali, os aeroportos são responsabilidade da ANAC. O que aconteceu? Fortaleza explodiu em número de casos. Houve aquela briga, aquele desentendimento entre o governo federal, na figura do presidente da República, e o ministro da Saúde, na aplicação do medicamento da cloroquina e também da questão do isolamento. Enquanto um queria o isolamento vertical, outro queria o isolamento horizontal. E isso, a situação foi se agravando. Um outro detalhe que o governo federal acabou se perdendo foi a questão da demora no repasse dos valores e a forma como está repassando esses valores. Porque imagine bem, foi determinado o benefício de R$600 dividido em 3 parcelas. Então, você vai ter aí 3 momentos de aglomerações, enquanto poderia ter feito em uma só. Eu sei que tem a questão do orçamento, que precisa se discutir os recursos de onde vai tirar, mas em um momento como esse, de pandemia, de crise, seria importante que esse repasse tivesse sido feito de uma única só vez. Imagine agora que eles querem ainda fatiar ainda mais em 2 ou 3 repasses de R$200 ou R$300. Então, isso acaba aumentando o número de aglomerações. O que acontece com o decreto municipal? A intenção é você separar as pessoas que vêm receber seus benefícios das demais pessoas que frequentam o comércio. Foi aí que teve a ideia de você fazer um decreto separando o horário do comércio entrar em funcionamento. Essas decisões são tomadas baseadas no número de casos que vem acontecendo em Campo Mourão, que houve um aumento significativo nos últimos dias, e com todos os técnicos da vigilância sanitária, secretário de saúde e as pessoas envolvidas no processo. Jaci. Como foi falado anteriormente, os comércios, há muitas cidades, houve aquela precipitação, cidades que não tinham nenhum caso confirmado, terminaram fechando seus comércios. O que eu discordo um pouco da opinião do nobre colega V, é em relação à questão da abertura e horários de comércio. Você vê que esse novo decreto que a prefeita baixou hoje, fica o comércio funcionando em dias alternados e em horários das 13 às 18 horas. Eu, na minha concepção, teria que fazer uma nova redirecionamento. Como? Se você tem pessoas que residem aí na sede, o que é que você faz? Abre o comércio de manhã e orienta as pessoas da sede aí o comércio só no período da tarde. Deixa o comércio do período da manhã para as pessoas que vão para o interior. E à tarde, depois do meio-dia, depois das 2, deixava o comércio aberto para as pessoas da sede ir fazer as suas compras. Porque o vírus não tem horário de circular. Agora, é lógico, tomando todas as precauções, o distanciamento, a questão do uso de máscara nos estabelecimentos comerciais e até em ar livre, e a higienização. Uma coisa que me parece e deveria ter sido tomado uma decisão era sobre a instalação de pias com água para as pessoas estarem higienizando as suas mãos. Um exemplo aqui, Macário, e todos que estão assistindo, foi os comerciantes aqui de Laje dos Negros. Alguns comerciantes instalaram lavatórios na frente dos seus comércios e as pessoas higienizam as mãos para poder estar entrando dentro do comércio. São medidas que visam proteger tanto quem está no comércio como quem está circulando. Então, algumas medidas que eu acho que deveriam ser tomadas de uma forma diferente. Exclusivamente essa questão dos horários de comércio. Fecharam tudo a princípio e agora que a curva está lá em cima, o comércio está aberto. Então, tem que sentar, tem que ouvir as pessoas, médicos, pessoas especialistas na área,
para que se tome decisões acertadas, porque quando a gestão toma uma decisão acertada, todo mundo ganha. Quando um governante toma a decisão certa, toda a população em si ganha, porque todos nós seremos beneficiados com a decisão acertada. Boa noite a todos, aos colegas Sérgio Macari e aos vereadores Jaci Vasconde. A gente agradece aí por vocês aceitarem o nosso convite e para a gente debater esse momento. Ainda nessa linha do que Macari havia questionado, eu pergunto o seguinte, inicialmente para o vereador Jaci, e o vereador Vasconde poderá também complementar. No cenário nacional, o Legislativo teve um papel fundamental nesse momento, na disputa de políticas públicas, nessa questão do auxílio emergencial para a população. No contexto de Campo Formoso, na visão do vereador Jaci e também do Vasconde, como tem sido o papel desempenhado pelo Legislativo Municipal nesse momento? Todos receberam o convite da gestão, por exemplo, para acompanhar a discussão, a criação, a elaboração e publicação desses decretos em relação à pandemia da Covid-19. O que existe aí é o suficiente? O que deveria ser feito em relação a esse contato, esse diálogo com o Legislativo Municipal? Ou houve esse contato permanentemente, vereadores? Leandro, veja só, é justamente o que eu falei há poucos instantes. Como é uma decisão, é lógico que a gestora ou gestor, quando é eleito, ele tem que ter sabedoria para tomar as decisões corretas. Então, tem que ter discernimento, principalmente nos momentos difíceis que chega um problema na cidade, o gestor tem que ter a sabedoria para tomar decisões acertadas. E o que acontece? O convocar as pessoas que estão próximo dele, o poder constituído, que é a Câmara de Vereadores, para que faça reuniões e tome decisões acertadas. Coisa que não aconteceu quando foi se tomado a decisão dos primeiros decretos. Nós, nas condições de vereadores, Câmara de Vereadores, não tivemos nenhum acesso e nenhum poder de opinião na decisão da gestão da prefeita. Salvo engano, depois da emissão do segundo decreto, chamaram a gente para fazer uma única reunião. Então, eu acho que houve um pouco de equívoco da parte da gestão. Era necessário conversar mais, dialogar mais, tendo em vista que é um problema gravíssimo, algo que mexe com a vida das pessoas, para que tomasse uma decisão acertada. E assim, nós, na condição de vereadores, todos os 15 vereadores, pudéssemos emitir as nossas opiniões e estar, sim, ajudando a gestão e a população de Campo Formoso. Vereador Vasconde? Veja bem. Está me ouvindo, Leandro? Sim. Pode falar. Veja bem, o mais importante de tudo isso é que a gente entenda e que a população tenha a compreensão que todas as medidas tomadas são no sentido de preservação de vidas. Evidentemente que nem todas elas podem ser acertadas, até mesmo porque isso envolve vários interesses. Quando eu falo vários interesses, por exemplo, nós temos vários segmentos, nós temos a classe de comerciantes, nós temos a classe de transportadores, enfim, são todas as classes envolvidas nesse processo. E muitas vezes você acaba mexendo em um segmento e ele não concorda, ele quer que se faça da maneira que lhe favoreça. Então, a intenção da prefeita Rose Menezes, a todo momento, é na preservação de vidas. E é muito louvável a atitude dos comerciantes de Laje dos Negros e que isso sirva de exemplo para os demais comerciantes, aqui da sede e dos outros distritos adjacentes. Porque aqui em Campo Formoso, que eu saiba, só tem somente um lavatório ali na Praça Herculano Menezes que foi colocado pela prefeitura. Eu não conheço nenhum outro estabelecimento comercial que tenha tomado essa atitude. Isso é louvável. Agora, como eu estou dizendo, as medidas estão sendo tomadas todas com critérios técnicos,
Talvez o nobre colega não tenha sido convidado para participar de algumas decisões, mas eu inclusive ontem tivemos uma reunião com a prefeita, a reunião também através de videoconferência, porque ela está com medida da doença, e está também todo mundo evitando reuniões presenciais. E nessa reunião que nós tivemos ontem foi tomada essa decisão, o novo decreto. Agora, evidentemente, que tudo depende da evolução ou não da curva da doença. Toda qualquer decisão ela é passível de mudança. O que a gente não quer que aconteça aqui é o que está acontecendo em cidades vizinhas, por exemplo, Juazeiro. Juazeiro liberou o comércio e agora o Ministério Público Estadual já está pedindo que feche novamente. Senhor do Bonfim, da mesma forma. Inclusive, teve até passeatas na semana passada, ou foi no início dessa semana, dos comerciantes reclamando. Porque, como eu digo, e volto a repetir, o que prevalece, o que se quer é que a gente poupe a vida humana. Nenhuma vida pode ser perdida e nenhuma atividade é mais importante do que a vida humana. Bom, agradecer aí as pessoas que estão acompanhando a gente através do Facebook, inclusive agradecer aí o Nelsinho Freitas, ele é administrador aí do grupo Últimas Notícias, que replica aí a nossa live para vários grupos da região, dando essa força aí. Você também pode compartilhar aí a nossa live através do Facebook, pode acompanhar depois também no nosso canal no YouTube, em facebook.com/Notícias e Mais, acesse também youtube.com/Notícias e Mais, essa live vai estar disponível lá. Acompanhe as notícias no nosso blog, noticiasemais.com.br, baixe o aplicativo aí no seu celular para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Campo Formoso e região. E agradecer também aos nossos parceiros, a Netcom, que agora é Rex Internet, escolha o seu novo plano, 50 megas, R$ 59,90, 70 megas, R$ 69,90, 150 mega, R$ 89,90. Acesse o site www.rexinternet.com.br, conheça os planos ou ligue 999 08 1508. Uniacel VAD, graduação e pós, promoção, matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar. Polo de Campo Formoso fica na Praça Frei Lino Graflage, em Empório Business. O telefone é o 749-9929-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, serviços de aposentadoria rural, salário maternidade rural, pensão rural, BPC, LOAS, auxílio doença rural, recibo de compra e venda, declaração de posse e outros. Parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, o telefone é o 74-3645-3386 e tem também o 99914-3183 e fica na Avenida Juca Marques, próximo à Central de Marcação de Saúde, no centro de Campo Formoso. E a RB Assessoria e Projetos, que presta serviço como ITR, CCIR, CEFIR, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros, que na Praça do Comércio aqui em Campo Formoso, mas é claro, e o telefone é 993 são os nossos parceiros. A gente agradece aí também você que está sempre acompanhando as nossas lives. Jaci Muniz, o senhor foi eleito aí, é a primeira vez, o seu primeiro mandato, mas foi eleito aí justamente já nessa questão da oposição. E quando é oposição, geralmente a pessoa só cobra ou reivindica e faz cobranças. Mas a gente percebe que os vereadores da oposição estão tendo uma grande presença junto aos seus eleitores. Você esperava ter tanto assim presença junto aos eleitores devido ao apoio que você está levando aí para o seu povoado, o desenvolvimento, as conquistas que está tendo aí para a região de Lages? Você esperava tudo isso logo nesse primeiro mandato, uma vez que como eu já falei, vereador da oposição? Olha, Sérgio, para mim, como foi citado aí, o meu primeiro mandato no Poder Legislativo
E graças a Deus e ao povo de Campo Formoso, especialmente ao povo da minha querida Laje dos Negros, eu fui eleito aí com 2.596 votos, como o vereador mais votado da história política de Campo Formoso. Isso, para mim, é uma honra muito grande, mas eu tive uma dificuldade, que foi de não conseguir eleger o prefeito. Não consegui eleger o prefeito, mas mesmo assim eu continuei fazendo o meu trabalho, que é estar presente com a população, eu continuo morando dentro da minha comunidade, continuo atendendo as pessoas, e também continuei cobrando da gestão pública, da prefeita Rose, as melhorias, tanto no distrito de Laje dos Negros, como em toda a cidade de Campo Formoso. E no primeiro instante não fui atendido, e também não fui atendido depois, mas graças a Deus, Deus é um pai bom e maravilhoso. O deputado Elmar, que é o deputado federal do nosso grupo, me estendeu a mão e me permitiu trazer grandes realizações para a comunidade de Laje dos Negros. A gente tem aqui, na comunidade de Pacuí, o primeiro projeto de revitalização da bacia do Rio Salitre. É algo tão importante para nós, porque essa bacia do Rio Salitre é quem fomenta a agricultura nesta região. Então, esse rio nunca passou por nenhuma melhoria, por nenhum tipo de ação que pudesse beneficiá-lo. Então, a gente conseguiu, junto com a Codevasf, o engenheiro Belchior, que é um dos renomadíssimos engenheiros ambiental da Bahia, veio aqui, eu acompanhei ele por diversas vezes fazendo o projeto para a revitalização do Rio Pacuí, e saiu a emenda parlamentar de R$500 mil do deputado federal Elmar Nascimento. A empresa está executando essa primeira parte, né, que é de fazer as barraginhas e as contenções para não assorear o Rio Pacuí, porque são diversas nascentes, e algumas dessas nascentes já estão morrendo por conta do assoreamento. Então, essas barragens estão sendo construídas para conter a erosão. E os investimentos aqui não pararam através do deputado federal. Eu tive uma dificuldade terrível, porque todo problema dentro da comunidade, as pessoas vêm cobrar de mim. E eu, como vereador, às vezes cobrava da prefeita, não era atendido. Mas aí, como o deputado me deu condição, a gente trouxe poços artesianos, perfuramos aqui na comunidade Sangrador um poço artesiano com aproximadamente uma vazão de 30 mil litros d'água. A gente trouxe aí, em 2018, 3.600 metros de calçamento aqui para a Rua Beira Rio. E agora a gente está trazendo aí um programa de calçamento aqui para lá. Inclusive, a comunidade de Pacuí vai receber 3.000 metros de calçamento. O pessoal de Pacuí que esteja assistindo a live aí, agora no dia 10, dia 15, a gente já estará com a equipe, a empresa Elite Engenharia, para executar esse benefício lá em Pacuí. São 3.000 metros de calçamento. Laje dos Negros foi contemplada agora com um programa de pavimentação, 9.000 metros de calçamento, 9.000 metros quadrados, serão 10 ruas. Laje dos Negros está ficando mais bonita, embelezada. Isso, para mim, é de uma grande emoção, porque a nossa terra nunca recebeu esse tanto de pavimentação. E aí, Sérgio, e os demais que estão ouvindo, para completar a minha alegria, essa pavimentação asfáltica que está sendo executada. A princípio, a terraplanagem, já tem a empresa ganhadora que vai executar a pavimentação asfáltica, que trará, sem dúvida nenhuma, o maior desenvolvimento para a nossa terra. Porque o produtor que produz no campo, ele precisa de uma condição melhor para transportar os seus produtos. As pessoas que precisam ir até a sede de Campo Formoso, nos seus carros ou até no carro de passageiros, terão condições melhores de viagem. Inclusive, diminuirá também até o número da violência, porque como você tem uma estrada melhor para transitar, impactará também no número da violência. Graças a Deus, na nossa região, diminuiu consideravelmente o número de violência, aí 95% o número de incidentes violentos. Então, o que eu tenho a dizer sobre o meu mandato, sobre a presença, de estar conseguindo trazer as melhorias para a minha comunidade, é só felicidade, é só realizações, porque não são promessas. Aqui o deputado Elmar não me prometeu e não está cumprindo. O deputado me prometeu e está realizando. Hoje,
nós concluímos a 4ª rua de pavimentação. E em breve estarão concluindo as 10 ruas, que estarão todas pavimentadas aqui em Laje do Negro. Sem falar em doação de equipamentos para a Associação de Gameleira do Guida, que é de apicultores, R$100 mil de equipamentos. A gente também conseguiu para a Associação de Gameleira, Mulungu e Sangrador, para que os apicultores produzam um mel de qualidade, centrífuga, macacões. Então, são coisas que a Codevasf tem implantado aqui na nossa região, o desenvolvimento dessa terra. Levamos 30 jovens daqui da região de Laje do Negro, de todo o distrito, para ter aulas na Univasf. A gente, esses jovens participaram, tiveram uma semana de aula lá com um dos melhores professores renomados da Universidade Federal de Pernambuco. Ô, Leandro, se você me permite, eu fiquei sem áudio aqui por um bom tempo, eu só peguei o finalzinho da fala do vereador Jaci. Eu não ouvi nem as perguntas, se você puder, pode repetir, por gentileza? Na verdade, foi o Sérgio. Eu perguntei o Jaci Muniz sobre essa questão de ser vereador da oposição e estar bastante presente junto aos seus eleitores na sua comunidade, levando obras em parceria, claro, com as lideranças do seu grupo. Então, estendo a pergunta também para o senhor Vasco de Gomes, a avaliação que o senhor faz de realizações na sua região através do seu grupo, tem sido atendido? É aquilo que o senhor gostaria ou gostaria de levar mais para a sua comunidade através dos seus líderes, dos seus grupos? Ou não foi aquilo satisfatório do jeito que você queria no seu mandato? Veja bem, Sérgio, Tuiutiba e região, houve uma mudança significativa desde o meu primeiro mandato. Se você observar, eu fui eleito em 2008 e quando foi em 2009, nós já conseguimos levar uma das maiores obras da nossa região, que foi o sistema de abastecimento de água. Quando foi em 2010, nós levamos o asfaltamento de Campo Formoso a Tuiutiba, bem como outras obras de pequeno porte. Nós fizemos lá milhares de cisternas, centenas de sanitários residenciais. Tuiutiba foi o primeiro distrito a ter uma rádio comunitária. Então, assim, eu dizer a você que eu estou completamente satisfeito, não, porque a gente sempre quer mais. E essas obras também, elas foram um pouco lá no passado, mas que mudaram drasticamente a realidade da nossa região. Você vê a valorização que houve dos terrenos aqui de Campo Formoso a Tuiutiba, onde antigamente você comprava terreno de 2, 3 mil, hoje você não compra uma tarefa de terra por menos de 50 mil reais. Você tem água de qualidade daqui de Canavieira, Candeias, até Tuiutiba, onde já se estendeu para Boa Esperança, está se estendendo agora para Panelinhas, futuramente Curral da Ponte. E a segunda etapa, que é do projeto inicial que nós levamos em 2009, que vai atender toda aquela região de Peixinho, Puxadeira, Abóbora, Angico, Boi Morto, a segunda etapa que vai se estender para lá, aguardando somente a conclusão do sistema de água de Poços, para que a gente já viabilize essa segunda etapa. Então, são muitas conquistas, bem como os saldos de celular de Tuiutiba. São muitas conquistas que a gente teve ao longo do tempo, mas que a gente pleiteia muito mais. Eu observo que Campo Formoso está crescendo muito rapidamente. E a gente precisa expandir. O vereador Vasconde Gomes parece que está tendo algum problema com a internet aí. A gente percebe pelo sinal, né? Começa a travar e ficar com a voz robótica. Isso é em decorrência da qualidade da internet. Aí aproveitar aqui para a gente fazer um merchan
de um dos nossos parceiros, né? O sinal do vereador Vasconde caiu. O vereador Vasconde, usando a Rex Internet, vereador, pode ter certeza que vai ficar 100%, até porque é fibra óptica, tá? Então, já retornou aí, pode concluir seu raciocínio, fique à vontade. Então, o que é que eu observo, Macário? Campo Formoso precisa pensar grande e buscar um crescimento, nem só interno, mas também externo. Nós temos que buscar a viabilidade de interligar essa BA de Tuiutiba à BR-407, porque você vai dar vida a toda essa região aqui de Pauzinho e Araras e vai interligar lá no contorno de Barrinha ou Flamengo, e você vai passar a ter um fluxo bem maior de veículos, principalmente esses que rodam para a região de Irecê, ou seja, Jacobina, Saúde, Pindobaçu, todo esse fluxo de veículos vai ser feito aqui por dentro do Campo Formoso, passando por Tuiutiba e já saindo lá na BR-407. É um sonho meu que eu vou lutar, vou perseguir e peço a ajuda de todos os políticos aqui da nossa Campo Formoso para que nós possamos alavancar ainda mais a nossa situação econômica do município de Formoso. Vou agradecer então as pessoas que estão acompanhando aí, muita gente realmente acompanhando a live desta noite, do blog Notícias e Mais, Políticas Públicas para Campo Formoso. Hoje nós estamos recebendo aqui os vereadores Vasconde Gomes, do PSD, e Jaci Muniz, do Democratas. Então, muita gente acompanhando. Pessoal, aproveita aí, vá curtindo e compartilhando também, que é para o pessoal estar interagindo aí. Você tem alguma pergunta, pode mandar. E, posteriormente, nós deixaremos disponível também no nosso canal, no youtube.com/Notícias e Mais. Os senhores me corrijam se eu estiver errado. Se eu estiver errado, fiquem à vontade. Mas é claro que é necessário, em qualquer função, em qualquer sistema, em qualquer empresa, em qualquer governo, é necessário que haja hierarquia, é necessário que se respeite essa hierarquia. Mas eu confesso que, às vezes, eu fico incomodado com a passividade do Legislativo de Campo Formoso. E aí não falo especificamente desta legislatura. Eu falo da passividade da Câmara de Vereadores, que me parece que sempre houve. Eu conheço algumas outras cidades e eu percebo que não existe essa mesma passividade. Aqui, assim, parte dos vereadores dizem amém para um líder de um determinado grupo. A outra parte diz amém para tudo que o líder do outro grupo também decide. Se eu estiver errado, como eu falei, me corrijam. Mas a gente não percebe os senhores saindo e dizendo o seguinte: ainda que tenham que justificar para as lideranças, como eu disse, é importante o respeito às lideranças, mas diante de tantas carências e necessidades que o município tem, a gente não percebe os senhores colocando seus mandatos e dizendo assim: olha, mesmo tendo respeito para com o meu líder, para com a minha líder, para com a pessoa que é cabeça do grupo, mas eu preciso ir às secretarias de governo do Estado, eu preciso formar uma comissão de vereadores, ir aos ministérios. Recentemente a gente discutia aqui em uma live e o Sérgio abordava, nos ministérios existem muitos recursos, nas secretarias existem recursos, mas parece que os vereadores que representam um grupo da oposição e os vereadores que representam um grupo da situação ficam apenas na dependência das lideranças para que os projetos e os recursos cheguem ao município de Campo Formoso. Aí eu aproveito e pergunto: os senhores têm projetos pessoais, ideias que os senhores pretendem? Nós estamos aí à beira de uma nova eleição. Os senhores têm ideias para apresentar? Olha, no futuro eu pretendo fazer isso, mesmo que seja com o meu líder, ou que não, que eu corra atrás de outros que possam trazer para os municípios. Tem essas questões aí com os senhores? Pode começar, vereador Vasconde, agora. Vai lá, Jaci, enquanto o Vasconde vai... Parece que o Vasconde voltou. Ele retornou aí agora à internet. O Vasconde retornou, vereador Vasconde. Então pode ser o Jaci. O Jaci pode começar, Jaci. Vamos lá. Macário, me permita eu mandar aqui um abraço para os meus amigos e colegas que fazem parte da bancada de oposição, em nome do vereador líder Júnior Nascimento. Saúdo a todos os meus colegas que sempre temos procurado votar
de acordo com o melhor para o povo de Campo Formoso. Então, já pegando essa deixa aí, e é uma bancada que tem a confiança do povo de Campo Formoso, que sabe que a gente vota naquilo que é bom. Eu pegando essa deixa aí, Macário, veja só, eu sempre deixei bem claro para as lideranças políticas que eu voto de acordo com o meu entender, a minha vontade. Isso, para mim, não é questão de política. Para mim, não se faz política. Política é uma coisa, politicagem é outra totalmente diferente. Se a prefeita Rose, que eu sou da oposição, ela apresenta um projeto que é bom para a comunidade, é bom para a sociedade de Campo Formoso, é lógico que eu vou votar a favor. E as lideranças deixam a gente livre para escolher. E a gente conversa antes, eu digo, vou votar a favor. Com conhecimento da liderança, mas eu voto a favor. Jamais vou votar contra um projeto que, no meu entender, no meu conhecimento, seja desfavorável para a população de Campo Formoso, mesmo que seja de indicação da prefeita. Então, essa parte aí de votar tudo junto ou votar tudo contra. Eu voto conforme eu entender que isso é bom para a população de Campo Formoso, porque eu fui eleito para isso, eu fui eleito para legislar em prol da população, e todos nós fomos eleitos para isso. Mas cada um vota conforme o seu desejo, sua orientação ou seu coração. A outra parte, vamos lá. O Macário falou que a gente não vai nas secretarias, no governo do Estado e demais secretarias. Macário, eu vou deixar só uma deixa aqui, só para você ter noção. No início do meu mandato, eu conversei com a prefeita Rose, inclusive na própria prefeitura, a gente teve uma reunião lá sobre cavalgada, eu conversei com ela, e eu mostrei a ela uma série de problemas que a gente tinha aqui no distrito de Laje dos Negros. E eu disse a ela que eu estava lá, que a política passou, e eu estava lá para ajudar no que fosse preciso. Que ela foi eleita pelo povo, eu também fui eleito pelo povo, e se a gente trabalhar em união, quem ganharia com isso? A população. E ela disse, não, tudo bem, você está me passando os problemas e depois a gente conversa. E também, então, ficou nisso daí mesmo. Não me procuraram mais. Em relação à ida de secretarias, para você ter ideia, às vezes a gente faz um pedido à gestão, o vereador, o papel dele é dar conhecimento à gestão dos problemas das comunidades. Às vezes a gestão não tem condição de estar em todas as comunidades, e o vereador que está mais próximo do povo, que o povo vem bater na porta sempre, a gente também anda na casa do povo, é quem sabe dos problemas das comunidades. E a gente dá ciência à gestão desses problemas, fazendo indicação, fazendo ofício, pedidos, e na maioria das vezes, porque sou oposição à prefeita Rose, não fui atendido. Agora, você imagina só, eu ir na secretaria do governo do Estado, eu na condição de vereador, e na secretaria do governo do Estado, que quem aqui é líder do governo do Estado é o deputado Adolfo. Se eu pedisse alguma coisa, o que era que eles iam fazer? Ligar para o Adolfo. É lógico que ia barrar. Então, a política tem dessas coisas. Todo mundo sabe disso. A gente tem que falar as coisas claras e abertas, porque, na maioria das vezes, as políticas funcionam dessa forma. Embora eu discordo totalmente disso, porque eu sou político, não sou partidário da prefeita Rose, mas já conversei com ela, conversei com o deputado Adolfo, converso com meus colegas vereadores, porque eu acho que, na minha condição de político e todos os outros políticos, tem que trabalhar em prol do povo. Vereador Vasconde Gomes, antes do senhor responder, eu vou pedir só para o senhor colocar o celular na horizontal. Se o senhor puder colocar, para ficar um pouquinho mais alto o celular e colocar na horizontal. E depois o senhor pode responder, fique à vontade para responder esse questionamento em relação a essa questão de ideias, de projetos, de colocar o mandato parlamentar realmente à disposição e fazer aquilo que o povo espera, né? Que o vereador, o legislador, coloque seu mandato aí, tenha ideias, projetos e atenda aos anseios e demanda do povo que os elegeu. O vereador Vasconde está com um probleminha na internet dele, né? Ele, vez por outra, ele está caindo aí, então a gente espera ele retornar para que ele possa responder a esse questionamento. Enquanto isso, a gente vai lembrando aí, né, Leandro e Sérgio, em relação ao facebook.com/Notícias e Mais, o pessoal acompanhando aí muitas lives que nós temos, o nosso canal também no YouTube, youtube.com/Notícias
Notícias e Mais, e acompanhar também o nosso blog, né, www.noticiasemais.com.br. Pode baixar o nosso aplicativo na sua loja aí para iOS, o Android, você baixa o celular. Vereador Vasconde Gomes, agora já está tudo ok, né? O senhor já está nos ouvindo agora já pode responder aí o questionamento que foi feito anteriormente, vereador. Essa internet minha é do Paraguai, viu, Macário? Eu vou ter que usar essa mesmo. Fique à vontade. Eu ouvi muito pouco o que foi falado. Eu só entendi um pouco a sua pergunta em relação ao vereador ficar preso mais no município, não foi isso? Na verdade, vereador, é assim, existe um anseio da população em ver realmente o mandato do vereador sendo colocado em prática, as ideias, os projetos, os programas, e ele não ficar dizendo amém para tudo que a liderança quer, com respeito, é claro, mas sair do município e em busca, atrair recursos, atrair investimentos, e as secretarias, aos ministérios, trazer demandas que atendam à necessidade da população que ele representa. E, no caso, os senhores representam 75 mil cidadãos, não representam apenas Tuiutiba, no caso do senhor, e Jaci, Laje dos Negros. Então, eles representam o município como um todo, e as demandas são grandes, né? Vamos ver se vai dar para responder. Como você muito bem disse, existe a questão hierárquica. O vereador, ele se limita mais à sua área de atuação, que é no município. Não que o impeça de buscar recursos no Estado e até no governo federal. Só que, para isso, nós temos que acionar os nossos deputados que aqui foram votados. Nós temos deputados estaduais, nós temos deputados federais, que foram votados em Campo Formoso, e até mesmo eles têm mais facilidade de buscar esses recursos a nível de Estado e a nível de federação. Muitas vezes o vereador ele é penalizado, criticado, e as pessoas às vezes não entendem qual é o seu verdadeiro papel. Porque, por exemplo, a gente não pode elaborar projetos que onerem o município. Se assim fosse, era fácil, porque a gente tentaria resolver todas as questões inerentes às demandas municipais. Mas a Câmara de Vereadores, se vão observar que no Piemonte do Norte de Itapecuru é uma das melhores. E isso é reconhecido por todas as cidades circunvizinhas. Inclusive, recentemente nós tivemos a visita de um Edilson do Bonfim, e ele saiu daqui fazendo altos elogios e uma autocrítica em relação ao comportamento do vereador do Bonfim. Então, os 15 vereadores são empenhados, são comprometidos, cada um tem um estilo diferente, o que é normal, é natural, a gente respeita, mas todos os 15 lutam e brigam, principalmente por suas bases eleitorais, onde tem comunidades que tem um, tem dois, outros não tem um, mas a gente tenta cobrir toda a área do município de Campo Formoso, dentro das nossas limitações, mas o que eu observo é que a gente tem desempenhado um bom papel. A prova disso é que a grande maioria vem renovando seus mandatos. E acredito que 70%, 80% dos que lá estão retornarão. É sinal que estão fazendo um bom trabalho e a população de Campo Formoso está sabendo reconhecer. Aproveito para perguntar um pouquinho nessa lenda que o Macário havia questionado, em relação à renovação da Câmara de Vereadores, só pegando essa deixa aí do vereador Vasconde, é provável que haja uma renovação do Legislativo a partir das eleições municipais deste ano, uma renovação significativa, vereador Jaci também, Vasconde, ou que poderá fomentar muita gente, muitos pré-candidatos, na época candidatos, a terem o potencial de conseguir êxito nesse pleito de 2020? Leandro, você fez uma pergunta aí muito pertinente, é o seguinte: política é para gente honesta, política é para homem de bem. Mas o que se tem notado ultimamente é o afastamento das pessoas de bem da política. Por quê?
Política é cuidar de pessoas. Política é cuidar de gente. É você deixar de cuidar dos seus afazeres para legislar, para ser gestor ou legislar a favor de um povo. É você deixar de, às vezes, estar dentro do seu comércio, de estar no seu trabalho, para estar atendendo pessoas, ouvindo problema, buscando, reivindicando. Então, essa dificuldade, e às vezes, devido a algumas coisas erradas que acontecem na política, as pessoas de bem terminam se afastando dela. Mas o que dificulta a renovação é justamente isso. É pessoas querer renegar-se de cuidar do que é seu para cuidar do bem público. Porque o vereador, ele não é vereador para sempre, ele está vereador. O prefeito, a prefeita, ela não é dona da prefeitura e nem é prefeita para o resto da vida, ela está prefeita. É um período que está ali. Então as pessoas têm que entender que o vereador e o prefeito é nada mais, nada menos que um funcionário. Um funcionário deles, e que precisa trabalhar muito por essas pessoas. Mas a renovação é dificultosa justamente por isso, porque algumas pessoas que estão na política se agarram àquele mandato para se perpetuar no poder. É muito louvável a renovação na Câmara de Vereador, é louvável a renovação no poder. Eu acho muito bacana para a democracia. A democracia precisa ter alternância de poder. Você imagina uma família ficar 30 anos no poder, outra família ficar 20 anos. Cadê a oportunidade para as outras pessoas? A política precisa de ter alternância no poder, porque um trabalha de uma forma, outro bem trabalha de outra. Então, isso é importante. Agora, eu vejo uma certa dificuldade na renovação da Câmara de Campo Formoso por uma certa dificuldade de apresentar nomes novos para concorrer à eleição. Tem vários nomes que se apresentaram novos aí, que eu acho que tem um grande potencial, mas ainda é deficitário. Vereador Vasconde. A renovação ela se faz necessária em todos os aspectos. A grande dificuldade, como bem frisou o nosso colega Jaci, são as pessoas demonstrarem interesse para fazer acontecer essas renovações. Nós estamos agora num período já de pré-campanha, prestes aí às convenções, e o que a gente observa é que raríssimas exceções de pessoas com interesse de concorrer. O que dificulta, no meu ponto de vista, uma candidatura em Campo Formoso é a grande área territorial do nosso município. Você imagine um município do porto de Campo Formoso, que faz divisa com Juazeiro, faz divisa com Centro Sé, São do Bonfim, Jacobino, Burano, enfim. É uma imensidão para você poder tocar uma campanha eleitoral, e isso acaba encarecendo. E isso dificulta e assusta aqueles jovens que pretendem a concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. Agora, a renovação, as alternâncias de poder, isso é natural e vai ocorrer, como eu sempre venho falando. Ninguém se perpetua no poder. Porque, por mais que as pessoas queiram continuar, a população acaba, vamos dizer, abusando desse tipo de políticos. Se você observar aqui na nossa micro-região, essas mudanças já vem acontecendo. Se você pegar aqui Juazeiro, que era 2 grupos políticos, como é em Campo Formoso hoje, lá disputava o grupo do prefeito Misael e do prefeito José. E surgiu a terceira via. Jaguarari não foi diferente, Senhor Dolfim não foi diferente, Campo Formoso também não será diferente. Ninguém sabe quando, mas isso, com o tempo, irá acontecer. É uma tendência natural, por quê? Porque o povo está querendo mudança, está querendo pessoas que pensem diferente. Observe, no cenário nacional, só para a gente voltar aqui para Campo Formoso, e 3 grandes estados, se não os maiores do Brasil, escolheram pessoas. Você vê em Minas Gerais, por exemplo, escolheu o governador Zema,
e eu nunca nem tinha ouvido falar. É uma pessoa do meio empresarial. Você pega o Rio de Janeiro, foi escolhido para governar aquele estado, Witzel, que também não era do meio político. Então, para não alongar muito, a população brasileira está acordando e está buscando mudança. E isso já vem acontecendo gradativamente. Então, por hoje, não vai ser diferente. Naturalmente, em algum tempo, isso será também feito, porque as pessoas vão buscar outras alternativas. Agora, é preciso que quem tem interesse e quer essa mudança, dê a cara, apareça, concorra, para poder efetivar essas mudanças que muita gente quer, mas fica só na vontade, não coloca em prática. Então, isso de fato vai acontecer. A Câmara de Campo Formoso não é diferente. Agora é preciso que surjam os nomes, que as pessoas venham concorrer, pleitear, para poder efetivamente essa mudança acontecer. Né? Vereador Jaci Luiz, conversa de bastidores. O senhor está sendo cotado para ser candidato a vice na chapa de Ao Nascimento. É verdade? É só conversa de bastidores? Ou vai disputar mais uma de vereador no Legislativo? Sérgio, olha, eu falei agora há pouco sobre a questão da minha legislatura. Veja só, para mim, é uma honra muito grande no sentido de que o distrito aqui da região de Laje Negro, a gente tinha uma dificuldade imensa de eleger um vereador, né? A gente passou 12 anos aí sem representante na Câmara Legislativa. E isso me incomodou e eu terminei colocando o meu nome à disposição como vereador e aconteceu o que aconteceu aí, né? E hoje, meu nome está sendo cotado para disputar uma majoritária na condição de vice de Campo Formoso. Para mim é uma honra muito grande. Isso daí é uma decisão que cabe ao grupo, né? A gente tem vários nomes aí hoje no grupo que pode também compor essa chapa. A gente tem o ex-prefeito Santana, a esposa dele, como foi citado aqui, tem também o ex-prefeito Eurico, tem a doutora Iraci, e um nome de vereadores aí, a bancada de vereadores também, que todos são capacitados para o pleito. Mas, na minha condição, se o grupo entender que eu vou somar para disputar uma eleição na majoritária, eu estou à disposição para isso. Isso Como daí... o povo da região aí de Lages e da região está vendo essa possibilidade de ter um representante assim no executivo? Como eles estão vendo? Se tem essas conversas, essas análises, se é viável? Você sabe como é política, né, Sérgio? Quando saem essas conversas de bastidores, as pessoas ficam perguntando, mas, por enquanto, são só especulações e boatos. Mas o povo de Lages é um povo que está tranquilo, né? Eu tenho procurado fazer o meu trabalho, fiz o meu trabalho durante os 3 anos e meio, e o povo de Lages tem saído pesquisas aqui, o povo tem aprovado. E em relação à notícia, como o povo de Lages recebeu, é muita alegria, porque você tem um filho da terra para disputar uma majoritária. E se for a vontade de Deus, a gente ganhar as eleições, eu espero fazer muito mais pela minha terra, pela minha cidade de Campo Formoso, porque, na verdade, eu vou estar contribuindo com a minha cidade, minha querida Campo Formoso. Se os colegas me permitem, eu vou de um extremo a outro agora, eu vou passar para a região de Tuiutiba, eu vou fazer a pergunta para o vereador Vasconde. O senhor vem de uma região também muito grande, vereador Vasconde, mas na região que o senhor representa são 3 vereadores, o senhor e o vereador João Pedro na situação, o vereador Magnaldo Gomes na oposição. Mas também já se cogitou essa questão de surgir um candidato, ou pré-candidato, ou no futuro um candidato a vice dessa região. O senhor já foi sondado em algum momento, tendo em vista que em outras oportunidades o senhor até conversou conosco, tem muitas ideias, tem uma visão para a sua região específica. O senhor já foi sondado em algum momento? Aceitaria, caso fosse sondado? Tem algum empecilho por parte de outros representantes da região que poderiam atrapalhar, quem sabe, uma ascensão sua dentro do grupo? Veja,
cara, o sonho de todo jogador de futebol é chegar na seleção brasileira. E o político não é diferente. Qualquer político quer ascender. Mas o nosso grupo hoje está consolidado. Nós temos uma liderança forte, que é o deputado Adolfo Menezes, um dos deputados que goza de maior prestígio junto ao governo do Estado, ao governador Rui Costa. Nós temos a prefeita, que é uma das melhores do interior da Bahia, uma gestora reconhecida a nível do Estado. Nós temos um vice-prefeito altamente qualificado, uma pessoa amável, habilidosa, que sabe tratar bem as pessoas. Então, o nosso grupo hoje está consolidado e a chapa, eu não posso falar em nome do grupo, mas praticamente está definida. Vai repetir os mesmos candidatos da majoritária de 2016. Quem sabe, no futuro próximo, a gente possa ver uma forma de crescimento, mas nesse momento, nessa eleição de 2020, eu vou concorrer mais uma vez ao cargo de vereador. Bom, lembrar mais uma vez, Leandro, antes da pergunta, só lembrar dos nossos parceiros, nós já estamos aí a 1h05 de live, então já chegou aí no momento de lembrarmos dos nossos parceiros, né, as pessoas que estão aí conosco no dia a dia, de certa forma colaborando para que a gente possa ter esse bate-papo, essa interação, fazer esse diálogo aqui com os internautas, com as pessoas que acompanham aí, que compartilham, que curtem tudo aquilo que a equipe Notícias e Mais, composta por Sérgio Sátiro, Leandro Daniel e Macário, nós fazemos o Notícias e Mais. Então, agradecer a essas pessoas aí. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, o Sintitaf, Serviços de Aposentadoria Rural, Salário e Maternidade Rural, Pensão Rural, BPC, LUAS, Auxílio Doença Rural, Recibo de Compra e Venda, Declaração de Posse, Declaração de Confrontantes, Declaração de União Estável, Declaração de Doação, ITR, CEFI, Contrato de Parceria, Contrato de Comodato e outros. Parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 74-3645-3386, 999-14-3187, 988-34-2933 e 99189-4037. Avenida Juca Marques, próxima à Central de Marcação de Saúde de Campo Formoso. Agradecer também a Uniaselv EAD, graduação e pós-graduação em Campo Formoso. Você pode fazer administração, ciências contábeis, pedagogia, serviço social, todos os cursos de engenharia e muitos outros. Promoção, matrícula grátis, uma bolsa especial até se formar. Polo de Campo Formoso, Praça Freilino Graflage, 35, edifício Empório Business, telefone 74-999-29-2707. A Netcom agora é Rex Internet, a maior rede de clientes felizes da Bahia. Agora é a sua vez, escolha seu novo plano, 50 mega, R$ 59,90, 70 mega, R$ 69,90, 150 mega, R$ 89,90. Aproveite para atualizar suas séries e navegar sem limites. Acesse o site www.rexinternet.com.br, conheça os planos ou ligue 7499908-1508. O vereador Vasconde Gomes já disse que assim que terminar a live, ele vai acessar o site da Rex Internet, www.rexinternet.com.br, e ficar atento aí a todos os planos. RB Assessoria e Projetos, presta serviços como ITR, CCIR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros. RB Assessoria e Projetos tem sua sede na Praça do Comércio, no distrito de Laje dos Negros, mas atende a toda a região. Então, agradecer aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, às pessoas que nos acompanham, e lembrar, você pode acompanhar aí o Instagram do blog Notícias e Mais, o Instagram do Notícias e Mais, que é @Notícias e Mais. O nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê uma moral pra galera, se inscreva, aperte o sininho lá, dê um clique que é para você estar recebendo as notificações, youtube.com/Notícias e Mais. Baixe o aplicativo do blog também, lá tem web rádio, tem notícia do dia a dia, tudo que acontece em Campo Formoso e região, www.noticiasemais.com.br. E se você tem alguma demanda aí na sua comunidade, região de Tuiutiba, região de Laje dos Negros, você pode enviar para o nosso WhatsApp. Pode fazer um vídeo aí daquela situação que você viu, que você gostaria que fosse resolvida, pode mandar para o WhatsApp do blog Notícias e Mais, 98848-2530. Este é o WhatsApp aí
do blog Notícias e Mais. Vereador Jaci Muniz, vereador Vasconde Gomes, ou qualquer um outro vereador, pode mandar aí um vídeo para a gente. Olha, estive aqui resolvendo essa situação, vejam como fizemos aqui. Mande para o blog, o nosso WhatsApp, que nós vamos estar com certeza dando publicidade. E a nossa live de hoje, Políticas Públicas para Campo Formoso, com os vereadores Jaci Muniz, do Democratas, e Vasconde Gomes, do PSD. Leandro Daniel. Ok, Macário, obrigado. Eu quero perguntar aos vereadores, inicialmente a Jaci, é o seguinte: a gente, há muito tempo, se discute, a gente ouve que a população, ou pelo menos parte da população, um terço, eu não sei dizer necessariamente o percentual, se pensa muito na criação de uma terceira via política em Campo Formoso, um terceiro grupo, enfim. Eu pergunto a Jaci, e a pergunta também é direcionada ao vereador Vasconde, repito, se Campo Formoso hoje tem ou teria estrutura para se ter uma terceira via, e se Jaci Muniz teria algum interesse em fundar ou atuar na terceira via, ou articular, justamente para exterminar ou reduzir esse poderio entre Boca Branca e Boca Preta. O que é que o vereador Jaci pode falar sobre esse tema, esse ponto? Leandro, a gente tem acompanhado em Campo Formoso, nos últimos anos nunca foi possível criar a terceira via, né? A gente teve aí, em algumas eleições, o lançamento da candidatura do pessoal do Partido Verde, que não foi à frente, e porque esse intuito aí, Boca Branca e Boca Preta, ele é muito forte, né? As pessoas não conseguem se desvincular desse partidários. A gente não consegue se desvincular. O que acontece? Você me perguntou aí se eu teria interesse em uma candidatura fora do Boca Branca ou Boca Preta. Veja só, política, eu acho que não se pode observar só questão de grupo. Eu nasci nesse grupo e vou morrer nesse grupo. Não. Eu acho que tem que ser observado a questão de quem é a pessoa que está na frente disso tudo. Para você ter uma ideia, só vou relatar aqui, eu fui sondado para ser candidato a vice no grupo Boca Preta. Grupo do deputado Adolfo e da prefeita Rose, a ser vice da prefeita Rose. E fui convidado em meu escritório pelo próprio deputado estadual, o deputado Adolfo. E, a princípio, eu disse que não aceitava. Por que eu não aceitava? Porque eu não concordo com algumas diretrizes da gestão municipal. Eu não concordo com a forma de agir da prefeita Rose, tem tratado o município de Campo Formoso. Bem, sendo assim, eu não pretendo me lançar candidato numa terceira via, porque o deputado federal que eu apoio, o deputado federal Elmar Nascimento, tem me dado as condições mínimas ou possíveis de eu ser candidato, de eu estar dentro do grupo Boca Preta, dentro do grupo Boca Branca. Isso, perdão. Eu peço calçamento para cá, o deputado Elmar mandou. Poço artesiano tem perfurado nas comunidades. Então, as condições de um político para crescer na política, como diz o vereador Vasconde, é você ter apoio dentro do seu próprio grupo. E isso, os nossos vereadores do nosso grupo têm tido. O deputado Elmar tem dado as perfeitas condições. Embora a gente estando na oposição, nós temos tido condições de fazer. Aqui em Laje, por exemplo, eu tenho trazido mais obras para Laje dos Negros do que a própria prefeita Rose. Os investimentos aqui na região de Laje dos Negros, através do deputado federal Elmar Nascimento, durante o meu pleito de vereador, é maior do que a própria prefeita Rose. Então, eu não posso sair de uma linha que estou tendo o reconhecimento do povo e do próprio líder para ir para a terceira via. Então, eu acho muito improvável a terceira via na política de Campo Formoso. Responder? Só uma ressalta, Macário. Embora poderia ser saudável. Poderia ser saudável. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Eu não ouvi absolutamente nada do que Jaci falou, mas tudo bem.
Eu perguntei, vereador Vasconde, a minha pergunta foi em relação... Foi referente à fundação terceira via. Do grupo, não é isso? Isso. Isso. Está me ouvindo? Isso, Sim. terceira via. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Sim, vereador Vasconde, pode ficar à vontade, estamos ouvindo, pode falar à vontade. É o que eu estou falando, a fala do vereador Jaci eu não ouvi nada, mas tudo bem. Olha, veja bem, política, como todo mundo fala, é igual a nuvem. Como eu bem disse na pergunta anterior, a tendência natural é que se surjam outras opções. A gente não sabe quando isso poderá acontecer. Já pode ser em 2022, 2024, enfim, isso a gente não sabe. Mas é uma tendência natural do próprio país, não só de Campo Formoso. Se eu participarei ou não de uma terceira via, isso só o futuro irá dizer. A gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. Hoje eu pertenço ao grupo liderado pelo deputado Adolfo Menezes, estou bem e vou continuar até o dia que me respeitarem dentro do grupo. A questão do surgimento de mais uma opção, isso o tempo é que vai se encarregar. Se houver necessidade, se houver motivo, para tanto, não me furtarei. Eu acho que enquanto a gente tiver vontade de servir ao povo, você não importa em qual grupo, em qual lugar, partido você vai estar. Você tem que estar ao lado da sociedade, ao lado do povo. Então, se isso um dia vier a acontecer, não me furtarei, sem problema nenhum. O que a gente não pode é estar indo de encontro aos interesses da comunidade e da população em geral. Então, estou completamente à vontade quanto a esse assunto. A princípio, como eu estou dizendo, estou bem aqui no grupo que estou. Irei defender até onde eu achar que devo ir, mas estou aberto e atento a todos os movimentos. Se um dia isso vier a acontecer e eu ainda tiver vigor físico e vontade, eu já estou no terceiro mandato, caminhando para o quarto, não sei até onde eu irei. Mas enquanto eu tiver força e o respeito da população, a consideração do povo de Campo Formoso, estarei sempre lutando ao lado deles para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Vasconde Gomes, em outra entrevista para a gente aqui no nosso canal, o senhor falou que o grupo Boca Preta estava precisando de um freio de arrumação. Esse freio de arrumação aconteceu, foi justamente a definição de o Ismael continuar na chapa majoritária, continuar mais uma disputa aí como vice-prefeito. Foi isso que aconteceu, porque o que deixou o senhor transparecer foi que algumas outras pessoas, outros candidatos estavam querendo também pleitear essa vaga e que isso precisaria ser ajustado. Foi justamente isso aí? Sérgio, um grupo ele cresce muito, a tendência é você ter células dentro desse próprio grupo. E isso é o que vinha acontecendo com o nosso grupo. Pelo fato da gente estar no poder, estar com a Prefeitura Municipal, com o governo do Estado, a gestão está muito boa. Isso acaba atraindo algumas pessoas para vir fazer parte do projeto. E, naturalmente, algumas pessoas do próprio grupo se acham no direito de pleitear cargos maiores, o que não é meu caso. Então, essa é uma das situações. Alguns colegas nossos vinham se articulando para se promoverem ao cargo de vice-prefeito, ou a candidato à vaga de vice-prefeito. E isso já foi sanado, já foi corrigido. E outras situações também que demandavam de uma conversa, de uma reunião, de um ajuste, isso vem sendo feito no dia a dia e as coisas estão indo para seus devidos lugares. Então, esse freio de arrumação que eu falei, ele foi dado e vem sendo dado constantemente, porque o que a gente quer é o bem do município de Campo Formoso. Não adianta a gente ter vaidades, colocar os interesses pessoais acima dos interesses coletivos e, muitas vezes, isso acabar atrapalhando o processo eleitoral. O grupo hoje está coeso, está unido,
Nós temos aí 3 partidos que estão preparados para concorrer à eleição de 2020 e agora preparar a campanha, fazer o planejamento e partir para a disputa eleitoral na data que o Tribunal Superior Eleitoral determinar. Boa noite de hoje, nós estamos conversando aqui a live Políticas Públicas para Campo Formoso, recebendo os vereadores Jaci Muniz, do Democratas, e Vasconde Gomes, do PSD. Eu vou começar com o vereador Vasconde Gomes. Eu estou na comunicação há 30 anos e eu sempre acreditei, sempre falei, a gente não pode fugir desse princípio, né, do que a gente acredita, de que a educação é a mola propulsora de qualquer município. Qualquer município que se preze, ele precisa pensar na educação, ele precisa pensar no melhor. Como é que os senhores veem a educação dentro do município de Campo Formoso? O que é que os senhores acham que pode mudar? O que é que os senhores acham que está bem? Olha, está bem, mas pode melhorar, a gente pode crescer, pode investir. Como é que os senhores pensam nesse tema? Educação dentro do município de Campo Formoso. Começa então com o vereador Vasconde Gomes, do PSD, vereador. Macário, o país do primeiro mundo, o país que se prezam, a prioridade número 1 é a educação. O que eu vejo no Brasil, fala-se muito, principalmente nas campanhas eleitorais, em priorizar a saúde, a educação, e por aí vai. Mas isso fica só na teoria. É inadmissível que um professor no Brasil ganhe menos de que outras classes trabalhadoras. Isso é inadmissível. Começa por aí. Remunerar bem o professor brasileiro, qualificar, estar sempre dando oportunidade para que ele aumente os seus conhecimentos, melhorar a estrutura física das escolas, melhorar a merenda escolar, informatizar todos esses ambientes escolares. Enfim, você tem que investir verdadeiramente e não ficar só na teoria, porque a coisa que mais se ouve nas campanhas políticas é justamente isso. O país só desenvolve uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, mas isso é como você bem frisou, não é só 40 anos, não, tem mais de 100 que se fala, mas não se coloca em prática. Então é preciso que haja uma revolução, e essa revolução tem que vir de cima para baixo. Porque nós temos exemplos de estados, de municípios, que até avançam pouco. Se você tem ideia, o estado do Ceará é um dos estados que mais se destaca na educação pública. Mas se não tiver o suporte do governo federal, os estados e os municípios também não aguentam. Infelizmente, nós tivemos aí já 2 ministros da educação, e eu não sei para quem eram. Não tem um projeto sequer que beneficie a classe dos professores brasileiros, porque vão escolher alguém de educação que coloque em prática. E os recursos da Constituição Federal para Estados Unidos, principalmente como uma educação com mais qualidade. Os senhores estão percebendo aí a internet do vereador Vasconde Gomes, ela está com um pouquinho de problema, ela está falhando, travando em alguns momentos aí, mas posteriormente na gravação a gente espera que fique tudo ok, provavelmente porque agora, como a transmissão é ao vivo, está acontecendo esse probleminha com a internet dele, mas está dando para entender, compreender, o vereador acho que concluiu, né, vereador Vasconde Gomes, o seu raciocínio? Travou aí, mas se ele não concluiu, depois ele volta. Então eu passo a pergunta para o vereador Jaci Muniz. Vereador Jaci, esse tema aí é educação. Macário, educação para mim, ela tem que ser prioridade em qualquer governo. Porque educação, ela transmite o conhecimento, transmite o saber para o cidadão. As pessoas podem lhe tirar tudo, mas o seu conhecimento, a sua educação adquirida, jamais consegue lhe tirar.
E eu vou me reportar exclusivamente ao município de Campo Formoso. O que tem se notado e percebido no município de Campo Formoso é um total descaso com esse item tão importante, como falou o vereador Vasconde, nas campanhas que se prega a educação. Uma coisa é pregar e divulgar a educação, outra coisa é você fazer acontecer a educação. Se você observar, o grupo Boca Branca foi o grupo em Campo Formoso que mais investiu em educação, construindo escola, capacitando os profissionais, isso é notório, remunerando-os bem, isso é fato, dando condições de trabalho. Porque você não precisa só construir escola, você precisa construir ambientes, estruturá-los para que tenha uma educação de qualidade e preparar profissionais qualificados e dá-los condições de trabalho, remunerando-os bem. Pois bem, veja só, a gestão da prefeita Rose iniciou-se uma linha de perseguição aos servidores. No seu primeiro ano, não dando 0% de aumento. Aí você vem, no segundo ano, o piso foi de 7,4%, no primeiro ano, 2017, o piso era 7,4%, ela deu 0%. No segundo ano, 2018, o piso 6,8%, ela deu 4%. 2019, 4,17%, ela repassou o piso. E o piso de 2020 foi 12,84%, ela repassou 4,31%. Então, você olha para a educação hoje do município de Campo Formoso, ela está adormecida. A qualidade da educação pública hoje em Campo Formoso é péssima, por falta de incentivo aos profissionais da área. Se você observar, os contratados para estar substituindo as pessoas na sala de aula, eles são contratados para receber entre R$400 e R$500 por 20 horas de aula. Isso é um absurdo. Isso é massacrante, porque quanto menos o funcionário ganha, menos ele tem vontade de trabalhar. Um profissional bem remunerado, ele tem vontade de trabalhar, ele obedece às diretrizes. Cadê as jornadas pedagógicas do município de Campo Formoso? Cadê o incentivo humano para os profissionais desta área? Então, o que se precisa investir é em qualidade de escolas, não só na sede, mas também no interior. Colocar profissionais capacitados. Incentivar aqueles concursados que estão aí cabisbaixo por conta da má gestão da prefeita Rose. Então, a educação do município, o que eu percebi durante esses 3 anos e meio de gestão que eu tenho acompanhado de perto, e digo isso porque estou lá na Câmara de Vereadores observando, é um total abandono à gestão pública, à gestão na educação. São profissionais mal remunerados, são profissionais que não têm capacitação. Eu vou lhe dar um exemplo nessa pandemia. Qual foi a atitude da gestão mediante o encerramento de aulas? Ela preparou os profissionais em videoaula, incentivou, colocou internet de qualidade nos pontos de acesso para transmitir essas aulas para os alunos? Não. Porque, na minha concepção, para enfrentar a pandemia e para os alunos não perder o ano letivo, era necessário investir, capacitar os profissionais, os professores e colocar eles em condições de dar aulas virtuais. Mas o que aconteceu foi demitir os contratados, que já ganhavam os míseros R$400. Essas pessoas provavelmente não vão receber o auxílio do governo, porque eles já tinham um ganho e era filiado a uma cooperativa, tornando difícil a vida dessas pessoas. Então, na minha concepção e da minha opinião, e com toda certeza, educação é quem move uma nação, é quem traz o conhecimento e o saber para uma nação e uma cidade crescer com qualidade de vida. Muito bem.
Os colegas aí, Leandro, Macário, se tiver mais um questionamento, fica à vontade. Eu Já quero chegar no finalzinho, fica à vontade. Quero fazer só um questionamento aqui. Campo Formoso, 70, não vou dizer 70%, mas acima de 50% da população vive no perímetro rural, vive na zona rural. Eu queria falar um pouquinho em relação à agricultura familiar. O agronegócio tem um papel essencial no desenvolvimento, não só de Campo Formoso, mas de outros estados do país ou países. Aí, nesse caso, só que além do agronegócio, tem agricultura familiar, no caso de Campo Formoso. Eu queria saber dos vereadores aí, o que tem de ideia, o que tem de projetos para Campo Formoso, que não deu tempo até o momento, nesses 3 últimos anos, quase 4 anos de mandato como edil, como vereador. O que vocês têm de projetos direcionados para a agricultura familiar de Campo Formoso? Qual a visão de vocês? Claro, pode também falar dessa relação com o agronegócio, mas lembrar que a gente percebe que o percentual de agricultores familiares é superior em relação de produtores, do pessoal que atua no agronegócio. O que os senhores podem dizer em relação a isso? Projetos direcionados para a agricultura familiar do município de Campo Formoso? Pode ser, então, com... Pode começar, Sim. Está me ouvindo? Sim, vereador. A briga Sim, vereador. Com o celular, mas vamos lá. A agricultura familiar hoje é uma das atividades que mais movimentam o país, principalmente nessa crise de pandemia. Praticamente é quem está sustentando as famílias brasileiras. E Campo Formoso não é diferente. Existe investimento da Secretaria de Agricultura, apoio a esses pequenos produtores, existe um chamamento público da gestão municipal no valor de R$1.100.000 voltado à agricultura familiar. É uma pena que não está podendo movimentar por conta da paralisação das aulas, mas a Prefeitura Municipal de Campo Formoso a todo momento vem incentivando para que esses agricultores tenham as reais condições de desenvolver as suas atividades. E eu tenho um projeto, Leandro, que já foi lançado, é de a gente construir aqui em Campo Formoso um pequeno mercado do produtor, porque hoje aqui já se produz de quase tudo, e se você observar as cestas, a partir de quinta-feira, já começa a chegar ali na Praça da Feira Livre caminhões de produtos. E a gente já pode ter um local específico aqui para isso, para a gente poder comercializar e parte desse produto ficar em Campo Formoso, porque muitas vezes vai daqui para Juazeiro e acaba até retornando para os comércios aqui de Campo Formoso. As pessoas vão comprar lá no mercado e acabam comprando os próprios produtos produzidos aqui na nossa região, mais precisamente na região do Salitre. Então, é um projeto que eu estou perseguindo, nós vamos correr atrás para que a gente faça esse pequeno mercado de produtor, que vai ainda mais movimentar a economia local e dar mais comodidade para as pessoas que moram aqui na nossa cidade. Ok. Já sei. Veja só, a agricultura familiar ela é imprescindível, principalmente para a nossa população rural. Eu tenho um projeto, tenho um sonho, inclusive a gente quer até conversar com a liderança do nosso grupo, o deputado Elmar e o ex-superintendente da Codervacel, o Nascimento, para a gente incluir no nosso plano de governo, né? E a gente vai elaborar o seguinte: a nossa região, se você pegar a região do Salitre, a região de Araras, a região de Laje dos Negros, a região de Brejão da Caatinga, São Tomé, Tiquara, Lagoa do Porco, essas regiões, ela tem um grande potencial, de produção, porque ela tem água em facilidade,
terra e mão de obra. E esse potencial não é desenvolvido por falta de condições das próprias pessoas, falta de investimento. Outro dia eu estive conversando com o prefeito de São Domingos, o prefeito Isaac Rios, e ele comentando comigo que gastava a média de 1 milhão por ano só com assistência agrícola. Então, o município de Campo Formoso, que é praticamente 50%, 60% da população rural, precisa investir mais. Precisa investir em estudos, em investir em conhecimento para o produtor. Às vezes o camarada ele perfura um poço artesiano, ele instala com a maior dificuldade, ele vai lá e planta, digamos, uma lavoura de cebola ou tomate. São lavouras de alto custo, né, que requer alto investimento. Aí, digamos que ele não consegue pegar um preço bom e leva um prejuízo. O que acontece? Ele para de plantar, ele para de produzir, porque ele não tem um certo conhecimento e nem tem o apoio, técnico para produzir produtos que sejam mais em conta, mas que tenham uma rentabilidade melhor. Eu vou dar um exemplo de vocês aqui na região do Salitre. Essa região aqui do Salitre, Pacuí, Bebedouro, Baixinha, Casas Velhas, eles são grandes produtores, pequenos e médios produtores de tomate e cebola. Só que está havendo uma migração para o plantio de goiaba, manga e outras fruteiras por conta que é um custo mais baixo para se produzir e uma rentabilidade melhor. Então, a gestão pública, os deputados, os prefeitos, precisam investir nisso, na mão de obra qualificada, investir em conhecimento para que as pessoas possam ter o seu pão de cada dia sem precisar migrar para cidades como Minas Gerais, para São Paulo, atrás da colheita de café, atrás da colheita do alho. E essas pessoas ficam aqui trabalhando com suas famílias, produzindo o próprio alimento e ainda escoando a produção para fora. Inclusive, a gente está chegando com asfalto aqui, vai facilitar muito esse transporte de produtos para fora da nossa região. Bom, eu queria fazer uma pergunta aí para os dois vereadores no âmbito de investimentos do município. E quando eu falo de investimentos do município, é do executivo municipal mesmo. Salvo engano, aí os senhores têm estas informações bem mais detalhadas do que nós, mas o município de Campo Formoso ele recebe hoje mais de R$500 mil dia. É um valor substancial, é algo extremamente grande para o município que nós temos, apesar de toda a extensão territorial, 75 municípios, e é inegável, ninguém pode negar isso, que existe muito investimento dentro do município de Campo Formoso por parte do governo do estado. O governo do estado tem investido muito aqui através do grupo liderado pelo deputado estadual Adolfo Menezes. Existe esse investimento por parte do governo do estado em várias obras, bem como existem muitos recursos, muitos investimentos também por parte do governo federal, aí já no outro grupo liderado pelo deputado Elmar Nascimento. Então, os dois têm investido, tanto o governo do estado quanto o governo federal, mas do município que recebe mais de R$500 mil por dia, que recebe uma vultuosidade de dinheiro. Se a gente for somar isso em termos de milhões, são mais de 500 milhões que o município tem recebido aí nos últimos 3 anos. Mas a gente não percebe essa presença do município. Eu estou falando especificamente do município. Os senhores têm essa visão ou não? Eu estou equivocado? Os senhores veem diferente e tem havido investimento do próprio município? Quem começa? O vereador Vasconde ou o vereador Jaci? Fique à vontade. É fácil a gente falar só no município. É preciso observar que a máquina daqui de Campo Formoso, ela consome a maioria dos recursos. Para você ter uma ideia, só com folha de pagamento dos servidores, são 6 milhões mês. Se você multiplicar o valor que você falou por 30, isso vai dar aproximadamente aí 13 milhões, que é o que se arrecada. Se você tira 6 milhões só para a folha de pagamento, vai ficar 7 milhões.
O município de Campo Formoso chegou um PCF que vem de décadas. Só de parcelamento é pago R$ 500 mês, isso debitado em conta corrente. Então, assim, a receita de Campo Formoso é boa, é inegável, mas a despesa ela é muito alta. Campo Formoso é uma das únicas cidades que você tem sistemas de abastecimento de água mantidos 100% pela gestão municipal. Eu entendo que é obrigação do município assistir todas as demandas, como água, como manutenção de estradas, mas aqui é uma situação diferenciada, porque você tem comunidades interligadas, onde todas elas têm um sistema de água com um motor, com um operador, e por aí vai. Então, são despesas que acabam se acumulando, se somando. Quando você chega no final do mês, sobra-se muito pouco para investimento. E daí a importância de você ter um grupo político forte, que tem apoio de deputados federais e de governador, para poder suprir exatamente essa necessidade. Porque imagine se nós não tivéssemos aqui o apoio do governo estadual. Praticamente, nós estaríamos repetindo gestões que por aí passaram. Campo Formoso vem sendo penalizada, se você observar, de 2005 a 2016, nós tivemos 7 gestores que passaram pela Prefeitura de Campo Formoso. Não é brincadeira, tudo em função de disputas judiciais, onde a alternância de poder foi recorrente. E desses 7 gestores que passaram, poucos tiveram a preocupação de fazer alguma coisa pelo município, diferentemente de hoje da prefeita Rose. Campo Formoso hoje virou um canteiro de obras. Todo lugar que você vai está sendo feita alguma coisa, justamente por essa grande demanda deixada por outros gestores que por aí passaram. Muitos porque não tiveram tempo, muitos não tiveram, talvez por má vontade mesmo ou outros interesses. Então, assim, os recursos estão chegando, embora tenha tido uma queda grande por falta de entrada do ICMS. Você sabe, com essa paralisação, desde março a receita vem caindo. Há uma ajuda boa das empresas dos parques eólicos, que supre um pouco esse déficit do ICMS, mas só você mergulhando na contabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Formoso, o vereador Jacinto tem conhecimento disso, e todo mês tem uma sessão específica para prestação de conta, e você vai verificar, as demandas são demais. São quilômetros de estradas vicinais que ser patroladas. Você sai de uma região, a outra já danificou. Já falei de sistemas de água. Enfim, a carência, a necessidade de Campo Formoso, ela é muito grande, porque as gestões anteriores não fizeram a parte deles. Talvez, se tivessem feito, hoje a situação nossa seria outra. Então, assim, está se fazendo o máximo, os investimentos com recursos públicos, assim. Você tem, Macário, agora só na Covid-19, isso na pessoal, na montagem de barreira, a compra de EPI, a compra de água, falta um detalhamento melhor, uma pesquisa mais aguçada para se observar os estão sendo aplicados. E o que é mais importante? Se você observar escravizado, eu falo aí para o nosso colega assim, a questão a falta de reajuste dos professores, não quero polemizar, mas é só para chamar a atenção que tudo que é feito nessa gestão é feito com planejamento. Então, não adianta você querer dar reajustes altos e depois ficar atrasando o salário. Não é isso que a gente quer. É plausível que você tenha um reajuste dentro da realidade financeira do município e você honre todos os seus compromissos. Campo Formoso hoje é visto, nem só na Bahia, mas no Brasil inteiro, como um município confiável. Se você abre um processo licitatório aqui,
chega a empresa do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Belo Horizonte, porque sabe que se prestou o serviço, vai receber em dias. O funcionalismo público recebe em dias. Então, a gestão, dentro de todas as dificuldades, vem honrando todos os seus compromissos e aplicando, sim, os recursos financeiros, dentre os quais os recursos livres. Vereador Jaci Muniz, fique à vontade. Macário, veja só, na minha concepção, cada um tem uma maneira de pensar e de agir diante dos fatos. Observe bem, Campo Formoso não caiu os rendimentos durante a gestão da prefeita Rose. Observe bem que ano passado entrou quase mais de 180 milhões de reais na gestão da prefeita Rose. E você salientou bem aí na questão que o deputado federal tem trazido os investimentos, o governo do estado também tem trazido os investimentos através do deputado Adolfo, mas a gente fica a se perguntar cadê o investimento da gestão pública? E o nobre colega vereador falou aí da questão que virou um canteiro de obra, mas o que se tem feito em Campo Formoso, ultimamente, é duas coisas. Muita propaganda e praças. A gestão tem que eleger prioridades. Existe prioridade da gestão da prefeita Rose na educação? Existe prioridade na gestão da prefeita Rose na saúde? Para você ter ideia, qual é o valor da subvenção que a prefeita Rose paga para o hospital? 120 mil reais. Você vai para um município vizinho que nem Pindobaçu, que investe no hospital 500 mil reais e tem uma população muito menor. Você vai para a cidade de Jacobina, que investe no hospital mais de 1 milhão de reais. Aí o quê? O que se desencanteia tudo isso? As pessoas precisando fazer um ultrassom não conseguem. As pessoas precisando fazer um raio-x não conseguem marcar na Secretaria de Saúde. As pessoas precisando fazer uma tomografia, uma ressonância, aí é que não consegue mesmo, por conta de falta de investimento público na saúde. E esse investimento público daria de quê? Das entradas diárias e mensais da mão da prefeita Rosa. Então, o que a gente cobra é que ela invista primeiro nos pontos essenciais. Você pega e investe na educação, na saúde, nos sistemas de água, que é responsabilidade da gestão pública. Pode-se chamar para fazer e sair da gestão pública, mas se os sistemas de água é responsabilidade da gestão pública, tem que assumir. Tem que se investir mais em patrulhamentos de estrada, porque as estradas estão terrivelmente acabadas. Iluminação pública, Macário, é uma coisa que você, meu amigo, que está em casa, olhe lá na conta de luz, tem lá, contribuição de iluminação pública. Esse dinheiro, a Coelba repassa para a prefeitura repor as lâmpadas, instalar os kits de iluminação pública. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto em Campo Formoso é um investimento arcaico, uma coisa raquítica, pequena. Então, é necessário que a prefeita dobre a manga das camisas e comece não, que já passou do tempo dela fazer tudo isso. Teve 3 anos e meio para fazer esses investimentos. Agora, na última hora, dos 45 minutos, me parece que está querendo construir tudo que poderia se construir durante 3 anos e meio. Não funciona assim. Gestão se funciona com planejamento, com ordem, com organização. E organização de quê? Investindo em prioridades. E praças e propaganda não é prioridade. Bom, nós já estamos aí a 1h49 dessa nossa live. Ô, vereador, só um instantinho. Só um instante. É assim, a gente não vai entrar nessa o senhor falar e depois já se falar. A gente vai, eu vou permitir sim. Mas só vou lembrar antes aqui, nós estamos a 1h49 de live, de bate-papo. Então eu vou lhe dar 2 minutos, vereador Jaci, vereador Vasconde Gomes. Pode ser, Sérgio Leandro? 2 minutos para o vereador Vasconde Gomes
Aí, como o senhor terá 2 minutos, nós vamos dar 2 minutos também para o vereador Jaci Muniz, e a gente encerra essa réplica e tréplica, ou um embate, na verdade, porque a gente quer ouvir a ideia dos senhores aqui nessa live de forma espontânea. Então, a gente vai deixar o espaço para o vereador Vasconde Gomes falar durante 2 minutos, depois o vereador Jaci Muniz. Fique à vontade, vereador Vasconde. Eu não estou te ouvindo, Macário. Vamos concluir a live, vereador. Uns 2 minutos aí para o senhor concluir aí a participação aqui na Oi, live. Macário, eu não te ouvi. O vereador consegue nos ouvir, vereador Vasconde? Falei o seguinte, vereador Vasconde, o senhor consegue me ouvir agora? Consegue, vereador, nos ouvir? Agora sim, eu não ouvi o que o Macário falou. A gente deu o que o Macário falou em relação... Ele deu 2 minutos, a gente está dando 2 minutos para o senhor comentar sobre o que o vereador Jaci havia dito e também já encerrar a nossa live. Já? Pô, que pena. Meu colega Jaci, veja bem, o nosso governo, o governo da prefeita Rose, ele foi todo feito com planejamento, inclusive foi feito escutas públicas. Vossa Excelência me parece estar um pouco desatualizado no tocante, principalmente, na parte de saúde. Porque, repare bem, não teve um governo que mais investiu na saúde igual à gestão da prefeita Rose. Foram construídos diversos pontos, que está se chamando de ponto de saúde, porque não é um posto, mas foram aproveitados vários imóveis que foram deixados abandonados por outras gestões e está se fazendo ponto de saúde, inclusive com atendimento odontológico. Só na região de Vossa Excelência agora está sendo feito um em Gameleira do Dida. E vai se construir outro na Laje de Cima. Na região de Baixio foi construído um. Na região de Pauzinho está sendo construído outro. Na região de Mucambo foi construído um. Na região de Queixo Danta vai ser construído outro. Para não tomar muito tempo, que já está terminando a nossa live, praticamente o município todo está recebendo um posto ou um ponto de saúde. Aí Vossa Excelência me causa estranheza dizer que a prefeita não está investindo na saúde. Muito pelo contrário, está levando o atendimento para próximo das pessoas. E isso acaba desafogando o Hospital São Francisco, evidentemente, se puder investir mais recursos, isso deve ser feito, tranquilo, porque é o único hospital que nós temos na região. Mas agora mesmo, recentemente, foi repassado um valor para o hospital da emenda do deputado Zé Nunes e também da emenda do deputado Elmar, R$300 mil. Então, assim, a prefeitura, ela vem fazendo as coisas de acordo com as suas possibilidades. Vossa Excelência pode checar aí que em Gameleira do Dida já está sendo construído um posto de saúde, bem como em todo o município. Lagoa da Barra, vamos inaugurar brevemente um posto de saúde. Não está ficando uma região que não seja atendida. E para você ter ideia, acabamos de receber agora 2 ambulâncias novas e já abriu um registro de preço para compra, para aquisição de mais 8 ambulâncias. Tudo isso é investimento na área de saúde. Bom, vereador Jaci Muniz, então o senhor tem 2 minutos também para concluir aí em relação a essa fala do vereador Vasconde e depois nós vamos encerrar. Macário, o investimento ele é louvável, né? É interessante construir um ponto de saúde em Queixo Dantas, em Gameleira, tudo isso é importante. Mas o mais importante é esses pontos ter médico, ter atendimento, não faltar o profissional da área da saúde ali naquele local para atender. Não adianta ter ambulância e essas ambulâncias ficar paradas no pátio. Tem que ser investido na área física, mas na área humana também. Não se adianta só construir posto se não tiver médico. É muito bom os postos de saúde, os pontos de saúde, sim, mas eles precisam ter médicos, profissionais, enfermeiras para estar atendendo as pessoas nessas determinadas localidades. Para você ter ideia, Macário, a gente tem lugares aqui na região de Laje dos Negros que não tem agente de saúde. A exemplo de Saquinho, Poço da Pedra e própria Gameleira do Dida não tenha um agente de saúde. Aí você
fica observando o tamanho da dificuldade de trazer médico para essas comunidades. Ok, então nós podemos encerrar, Leandro e Sérgio. Nós queremos agradecer aqui, vereador Vasconde Gomes, vereador Jaci Muniz, pela participação dos senhores na noite de hoje aqui conosco nesta live, discutindo políticas públicas para Campo Formoso. Poderemos voltar em outro momento para discutir um pouco mais, conversar um pouco mais. Agradecer as pessoas que estiveram nos acompanhando. Vereador Vasconde Gomes, nós o deixamos à vontade, então, para suas considerações finais, para a gente encerrar, e logo depois o vereador Jaci Muniz. Fique à vontade, vereador Vasconde Gomes. Leandro, eu acho que o Vasconde não me ouviu, então pode replicar para ele aí o encerramento. Vereador, a gente está encerrando a nossa live, a gente quer agradecer a sua participação e ao tempo que deixa o espaço para o senhor fazer os comentários, também fazer esse encerramento da nossa live, as suas considerações finais, digo melhor. Olha, eu só tenho a agradecer vocês pelo carinho que tem comigo. É a segunda vez que nós nos encontramos. Peço desculpa aqui pela transmissão. Amanhã mesmo já vou acionar a REX. Praticamente 30%, 40% principalmente das respostas do vereador Jaci, eu não consegui ouvir. Mas muito gratificante, e agradeço vocês, agradeço a gentileza do meu colega Jaci Muniz, sempre elegante, e é isso que a gente quer para o nosso município, são ideias, são propostas, enfim, e a gente consiga, a cada dia, trazer respostas para os anseios da nossa comunidade. Então, só tenho aqui a agradecer a vocês, Sérgio, Leandro, Macário, mais uma vez, meu amigo Jaci Muniz. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Não posso desejar isso na eleição, porque senão vou me prejudicar. Mas é isso. É isso que a gente espera de uma imprensa livre, capaz, competente, abrir o diálogo, ouvir sempre os dois lados, dando oportunidade para que a gente apresente as nossas propostas. Muito obrigado a todos. Ok, vereador Jaci. Macário, Sérgio, Leandro, quero agradecer a vocês pelo convite, me sinto honrado de ter participado dessa live. É um momento marcante, democrático, que traz as duas partes, o debate político, de políticas públicas, saudável, tranquilo, uma conversa boa, proveitosa. Quero aqui também deixar um abraço ao meu amigo e colega de parlamento, o vereador V, uma pessoa muito educada, tenho um grande respeito por ele, uma pessoa que tem uma estima muito grande por ele, pela pessoa que ele é, pelo ser humano. Então fica aqui a minha admiração e obrigado aos telespectadores que tiraram um tempinho aí para estar comentando, para estar assistindo nas suas casas, comentando o que acha da atuação de cada um. E meus agradecimentos e um abraço a todos, uma boa noite e Deus abençoe a cada um de vocês. Ok, então podemos encerrar a live desta noite, né, Sérgio, Leandro? Agradecer mais uma vez as pessoas que acompanharam, curtiram, agradecer os nossos convidados, Jaci Muniz, Vasconde Gomes, Sérgio, Leandro, e lembrar, a live ficará disponível para quem quiser acessar o link e enviar através da fanpage do blog Notícias e Mais, aqui no Facebook, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Notícias e Mais, já estará disponível também para que você possa compartilhar o link. E você também pode interagir conosco aí nas nossas redes sociais, acessar o blog www.noticiasemais.com.br. Assim me despeço na noite de hoje. O pessoal estava aí na ansiedade. Ei, quando vai ser a próxima live? Eu vi muita gente aí, Leandro e Sérgio. Quando vai ser a próxima live? Gente, está vivendo esse período aí agora mesmo em casa, mas as pessoas ficam naquela coisa de sentar, conversar um pouquinho. Então a gente está definindo já toda a nossa pauta e nós estaremos aí, acompanhe as redes sociais, que os nossos cards estaremos divulgando aí nas nossas redes sociais as próximas lives e quem serão as próximas pessoas que estarão conosco. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima, se o nosso Deus quiser e nos permitir. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.